do Senhor, paz do Senhor a todos os irmãos, nossos irmãos videologados, que Deus abençoe a todos. É um privilégio estar aqui mais uma vez, um resultado, uma consequência da graça e da misericórdia de Deus que se renova a cada manhã para com nossa vida. Antes de iniciarmos, vamos fazer mais uma oração. Pai nosso que está no céu, no nome de Jesus, chegamos agora, ó Deus, mais uma vez diante de Ti, Senhor. Aleluia, para te dar graças por este momento, te dar graças pela vida de cada irmão, de cada irmã que está nos acompanhando. Em nome de Jesus eu te peço agora. Estenda tuas mãos sobre a nossa vida, Senhor. Toma o controle desta aula, toma o controle deste encontro. Aleluia, que a direção do Teu Espírito, ó Deus, seja plena. Que a direção do Teu Espírito seja completa, Senhor. Atua neste estúdio, atua por meio de nossa vida, atua na vida de cada irmão, de cada irmã, atua onde estiverem as pessoas que estão nos acompanhando, Deus. Que a ação do Teu Espírito, que a ação do Teu Espírito Santo venha atingir cada um dos Teus filhos, cada uma dessas pessoas, Senhor. Cada um dos amigos que estão nos acompanhando, Pai, para a glória do nome de Jesus, Teu Filho, eu clamo a Ti e te dou graças por tudo. Amém. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos, essa semana é uma semana também, com algumas novidades aqui na região de Porto Alegre. Nós estamos dando início a mais uma escola de missões, Heróis da Fé. Na verdade, tivemos que interromper o curso da primeira escola no primeiro semestre, em virtude das restrições sanitárias. E agora, então, retomamos. Alguns irmãos tiveram que interromper, que estavam na primeira turma, em virtude de estarem em grupo de risco, ou também tiveram que voltar para os seus lugares. Alguns tinham vindo para Porto Alegre, irmãos de localidades distantes, de outro país. Então, sobraram algumas vagas, e agora nós temos ainda a limitação na quantidade de pessoas, mas os irmãos que desejam aqui em Porto Alegre, Grande Porto Alegre, talvez ainda tenha alguma vaga ainda sobrando, mas está bem próximo de se esgotar, em virtude de termos que ter distanciamento social e aquele distanciamento interpessoal, e também a questão de quantidade de pessoas por ambiente. Mas os irmãos que ainda gostariam de participar, entre em contato com a Associação Heróis da Fé essa semana, que talvez ainda haja alguma vaga, ou algumas poucas vagas disponíveis. Muito bem, meus irmãos, lição de número 19, lição de número 19 é a lição de hoje, os planos divinos de salvação, o grande propósito geral de Deus para todos os seres humanos. Eu vi como o Rodinaldo já deu o início da aula aqui, já quebrou a surpresa. 1 Timóteo 2, versículos 13 e 4 diz: "Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade." Então este é o nosso texto, nosso texto base, e vamos desenvolver algo muito especial que Deus tem nos proporcionado. Irmão Valmir Oliver, aqui ele pergunta, por que não há escola de missão online? Pois é, irmão Valmir, é uma pergunta bem interessante. Inclusive nós temos uma turma nos Estados Unidos de entre 20 e 30 pessoas que estão esperando essa turma online da escola de missões. Estamos estudando essa possibilidade. É claro que é um pouco complicado, porque a escola de missões, além do conteúdo, existe
a importância da interação entre os irmãos, porque é uma escola de formação de obreiros. Então não é simplesmente uma exposição de conteúdo, né, como uma aula regular, mas nós temos muitos testemunhos na escola de missões de pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, pessoas que foram curadas e pessoas que tiveram a vida transformada, né? Porque justamente é um foco da escola, né, este entrosamento, né, cada aula é algo que só Deus sabe o que nos espera ali, né? Mas e aí a distância às vezes esse aspecto assim fica prejudicado, mas existe sim uma preocupação nesse sentido, né? Quem sabe a gente vai ampliar isso aí. Nós já estamos com um projeto de atingirmos igrejas para escolas regionais, né? Inclusive esta agora nós fizemos a aplicação desse projeto e esta escola vai ser na cidade de Viamão, esta turma justamente tentando regionalizar, e também ali em Viamão tem alguns fatores em relação à legislação local, né, das medidas sanitárias, então, e também esse aspecto, né? Então nós abrimos já para a igreja de Viamão e muitos inscritos daquela igreja estão fazendo o curso, né? E nós pretendemos, se Deus assim nos conduzir, a fazermos algumas escolas regionais, né, em polos. Então, em alguma região, nas igrejas maiores, a gente faz um convênio com a igreja e faz uma escola então regional, né, nesses polos. Vamos ver se Deus nos dá esta graça, né, e nos conduz nesse sentido. Que é isso? Então vamos retornando aqui à lição número 19. Os planos divinos de salvação, o grande propósito geral de Deus para todos os seres humanos. Então vejam, irmãos, nós estamos estudando aqui, né, Salmo 139, versículo 16, que vemos que todos os nossos dias estão escritos e pré-formados, né? Este é o termo que mais se expressa a ideia deste versículo, e é um termo que se repete em vários pontos da Bíblia, né, onde a tradução literalmente é feita formação, né? Então, ali a Bíblia nos mostra que Deus escreve caminhos, todos os nossos dias estão escritos e determinados, né, antes que nenhum deles existisse. E depois a Bíblia continua nos falando que os pensamentos de Deus são incontáveis, os seus pensamentos dentro deste propósito, né, de montar os planos pré-formados para cada pessoa. Então, para cada decisão de uma pessoa, existe ali um plano que se aplica àquela pessoa. Nós temos o livre-arbítrio, nós temos a capacidade de tomar decisões, e Deus, então, a partir de nossas decisões, aplica um dos muitos planos pré-formados que existe para nós. Isso nós viemos desenvolvendo agora nessas 18 primeiras lições, né? Estamos agora chegando no final do nosso livro de estudos, estamos na lição de número 19. E nós vimos então que, se por um lado Deus, na pré-formação dos planos do homem, prevê planos de condenação da pessoa, né? Não que ele queira a condenação, mas ele prevê planos de condenação. Então, conforme a decisão da pessoa, ele poderá entrar no plano de condenação. Mas o que Deus quer para os seres humanos é um plano de salvação. E a Bíblia nos diz então que Deus, a vontade dele é que todos os homens sejam salvos, né? Todos os homens sejam salvos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20, né, nos diz a Escritura, uma palavra que é bastante conhecida, né, quando se trata de soteriologia, nesse estudo sobre a salvação, que diz o seguinte: a Bíblia diz o seguinte, 1 Pedro capítulo 1,
e versículo 20. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos em favor de nós, em favor de você. Então, este projeto de Deus, nós vamos ver, e vamos estudar isso aí com mais detalhes a seguir, não é um projeto, o projeto de salvação não é um projeto que nasceu simplesmente porque Deus viu o homem pecar. Não, existia já um projeto pré-determinado por Deus para que a salvação fosse uma realidade. Já existia um projeto estabelecido por Deus para que a igreja fosse uma realidade. Não somente para este mundo, mas a igreja para a eternidade. Ou seja, existe um projeto no âmbito de toda a criação de Deus para com a igreja. Então vejo que nós vamos ver que Deus predestinou pessoas para serem salvas, mas existe uma peculiaridade nesta predestinação. Existe uma coisa que nós chamamos de predestinação e uma coisa que chamamos de pré-formação. Então, predestinação é o que Deus estabeleceu, é aquilo ali, não existe uma alternativa para aquilo. Deus predeterminou e, querendo ou não querendo, aquilo ali vai acontecer. Simplesmente, se estivermos em determinada situação, independentemente da vontade, aquilo ali vai acontecer. Então isso é pré-determinação. Pré-formação não. Pré-formação é quando Deus forma vários caminhos, e eu posso estar num caminho pré-formado, e amanhã eu posso estar em outro caminho pré-formado, dependendo das decisões que eu tomar no dia de hoje. Então veja, irmãos, a Bíblia nos mostra que existe. Estamos aqui fazendo uma pequena síntese, muito rápido assim, sobre conteúdos que nós já vimos de uma forma mais detalhada durante esta nossa jornada, que já está chegando no finalzinho aí, nas últimas lições do nosso livro. Mas veja, irmãos, a Bíblia nos mostra que para a salvação dos homens há 3 tipos de planos. Deus tem um plano com a igreja. Nós vamos verificar essa realidade biblicamente, vamos expor biblicamente isto. Então Deus tem um plano particular, individual e instrumental, que envolve a predestinação de Jesus Cristo para ser o Salvador. Então Deus não tinha o plano na vida de Jesus, não era um plano um plano que pudesse haver um outro plano que se aplicasse em lugar daquele. Não, existia só um plano de salvação. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, nós vamos ver isso aí, o sangue de Cristo já era conhecido. Ou seja, o derramamento do sangue de Jesus já era conhecido antes da fundação do mundo. Antes que houvesse o pecado sobre a terra, Deus já tinha estabelecido que Jesus Cristo iria morrer, que seu sangue seria derramado. Então este é um plano que contempla um projeto de Deus amplo. É um projeto de Deus por meio de Jesus Cristo. Depois nós vemos então que existe. Então é um projeto particular, individual, ou seja, com Jesus Cristo. O Verbo encarnado, Deus que se tornou carne, Deus, ele não foi encarnado. Jesus não é uma reencarnação, não. A Bíblia diz que ele se fez carne. Jesus se fez carne. Uma parte da natureza humana de Jesus foi criada, ele se fez. A Bíblia nos mostra que uma parte veio, é humana, a parte relativa a Maria. Agora outra parte foi gerada, foi criada pela ação do Espírito Santo. Então existe na vida de Jesus uma criação. No momento da concepção de Jesus, uma parte de sua carga genética foi criada, foi exatamente criada. Então é literal essa palavra quando diz que o Verbo se fez carne. Então ele se fez, uma parte dele foi criada, passou a existir naquele momento. O Espírito Santo
veio sobre Maria e este milagre aconteceu. Veja, o verbo, por meio do verbo todas as coisas são criadas. Disse Deus, haja luz e houve luz. Então a palavra de Deus, que é o verbo, cria as coisas. Então o verbo se encarnou, né? O verbo se fez carne, né? De certa forma ele veio para Maria, mas ele se fez carne, né? Em outra parte da carga genética de Jesus ali, que ali era algo criado, né? Deus, assim como criou todas as coisas, ele criou fisicamente também essa estrutura. Então, por isso que a Bíblia é literal. O verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos sua glória como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Muito bem, irmãos. Esse é o plano particular individual e instrumental, ou seja, Deus queria atingir outras pessoas por meio desta ação que haveria em Jesus Cristo, né, o verbo que se fez carne. Segundo ponto, um plano particular e coletivo, né, no projeto de salvação, que envolve a predestinação dos que estiverem em Cristo. Então, aqueles que estão em Cristo, eles não precisam nem pensar muito, né? Eles já estão num plano predestinado. Então, a Bíblia nos mostra, a gente vai ver um pouquinho mais adiante isso aí também, né? A Bíblia fala lá na Epístola de Paulo aos Efésios sobre predestinação daqueles que estão em Cristo. Então, veja, se você está em Cristo, não precisa se preocupar com nada. Você não precisa pensar, você está em Cristo, você está predestinado para a salvação. E depois, então, nós temos um plano geral, particular, individual, que envolve a salvação de todos e que, embora esteja pré-formado para cada ser humano, depende para a sua manifestação do livre-arbítrio de cada um. Nós vamos fazer um desenho agora no quadro, certo? E a gente vai tentar colocar graficamente essa realidade. E depois nós vamos então passear pela Bíblia, né? Vamos nos fundamentar nas Escrituras para enxergar biblicamente isso que nós vamos tentar desenhar graficamente agora. Acho que eu vou... Muito bem, irmãos. Nós temos aqui... deixa eu ver se minha cabeça não corta aqui agora. Não cortou. Graficamente nós vamos colocar aqui uma pequena representação. Vamos ver se a gente consegue expressar algo que é muito difícil, na verdade, né? Porque é algo que envolve a eternidade. Mas a Bíblia nos mostra que Deus, vamos ver aqui, a Bíblia nos mostra que Deus é constituído de Pai, Filho e Espírito Santo. Então a Bíblia revela isso aí, isso é uma revelação, não é uma questão de usarmos a lógica humana, é uma questão de revelação bíblica. Como é que nós vamos entender Deus na sua plenitude, na sua grandeza, na sua eternidade? É impossível um ser humano entender Deus e tentar enquadrar Deus numa lógica humana. Então tem pessoas que procuram colocar Deus numa lógica humana, e aí dizem que o Pai na verdade é o Espírito, e Jesus seria um corpo, mas não, a Bíblia diz que Jesus tinha um espírito, tanto que ele diz para o Pai: Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Então vejam, são três pessoas que estão aqui. Então Pai, Filho e Espírito Santo, aqui está Deus, a Trindade. E a Bíblia nos mostra então, irmãos, que eu vou pedir agora que a irmã Valquíria, se puder, leia conosco, para facilitar aqui. 1 João capítulo 5. 1 João capítulo 5. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 19.
vamos ver como estava o mundo, né? Como estava o mundo, como se tornou o mundo, em virtude do pecado, em virtude da ação, do triunvirato do mal, como nós já estudamos, né? O diabo, a carne e a própria estrutura do mundo, né? Esse sistema doente, esse sistema que se levanta contra Deus. Vamos ver, 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então veja uma coisa, irmãos, o mundo inteiro está no Maligno. O mundo inteiro está no maligno. Tudo isso aqui está no maligno. Romanos 3 e versículo 10. O que diz a palavra lá? Romanos 3, versículo 10. Romanos 3, verso 10. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há justo. Não há nenhum sequer. Mas como que não há justo? Será possível que não há justiça? As pessoas, a justiça das pessoas é uma justiça relativa. É uma justiça em que elas se colocam como parâmetros. Se nós olharmos, por exemplo, o sistema judiciário, mesmo o sistema que era para ser um parâmetro de justiça, nós vamos ver diferenças entre juízes, entre câmaras, entre turmas recursais, enfim. Existe então a justiça humana é uma justiça completamente relativa. Por quê? Porque as pessoas colocam parâmetros humanos e até mesmo padrões humanos de referência. Então a Bíblia nos mostra que, na verdade, não há justo. Todo o sistema, eu vou tirar esse círculo aqui porque parece que isso aqui é um círculo dentro do outro. Então tudo isso aqui está dominado pelo maligno. Agora vejam, irmãos, o que acontece? A Bíblia nos mostra que Deus, a Trindade, envia o Filho e o Verbo se fez carne. Olha só aqui. O Verbo, parte da Trindade, a Bíblia diz que ele despojou-se da sua divindade. Ele abriu mão da sua glória. Não que ele deixou de ser divino, mas abriu mão da sua glória. Abriu mão. Filipenses 2 mostra muito claro isso aí. Abriu mão de tudo aquilo que era a prerrogativa divina. E colocou-se até mesmo, por algum tempo, como se estivesse abaixo dos anjos. Então vejam, por que isso? Porque o Verbo, o Filho, se fez carne. E ele então habitou entre nós. Agora veja uma coisa, irmãos. Nós vamos ver aqui que este Verbo, fisicamente, ele se manifestou cerca de 2000 anos atrás. Ele veio, nasceu como homem, em tudo foi tentado, porém sem pecado, em todas as coisas ele foi tentado. E a Bíblia nos mostra então que as pessoas viram ele, enxergaram ele. Por que eles enxergaram? Porque ele veio em forma física. Enxergaram ele como unigênito do Pai, viram a sua glória. Aleluia, experimentaram a realidade de Deus naquela pessoa que eles estavam enxergando com seus olhos naturais. Então o mundo inteiro não conseguia enxergar Deus, porque o mundo está cego. A Bíblia diz que o príncipe deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não compreendam Deus, não enxerguem Deus. Então Deus se fez carne por meio do Filho, se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos ele. As pessoas viram Jesus. As pessoas agora não precisavam ter uma visão espiritual para ver Jesus, porque
Porque Jesus tinha se tornado físico. Ele se despojou da sua glória. Ele abriu mão da glória que ele tinha lá para nascer numa manjedoura e se fazer de tal forma humilde que as pessoas conseguissem enxergar ele. Agora veja, irmãos, a Bíblia nos mostra que Jesus passou todo esse tempo aqui na terra. Depois, 30 anos, começou seu ministério, 3 anos de ministério, foi crucificado em Jerusalém pelas lideranças religiosas judaicas e pelos romanos. E a Bíblia nos mostra que depois de 3 dias no ventre da terra, ele ressuscitou. Passou 40 dias aqui na terra e foi assunto aos céus. E agora então ele deixou algo físico na terra. O que ele deixou na terra? Alguém que também fosse parte deste corpo, que é a igreja. Então vejam, a igreja, Jesus é o cabeça, mas a igreja é o corpo de Jesus. Da onde que vem a igreja? A igreja é formada por pessoas que saíram deste mundo. Saíram daqui, ó. Saíram daqui. A Bíblia nos mostra que Jesus veio para transportar as pessoas do reino das trevas, do maligno, para o reino do Filho do seu amor. A igreja sai daqui e passa a fazer parte do corpo de Jesus Cristo. E essa mesma igreja que sai daqui e vem para cá, ela começa então a irradiar, a glória de Jesus para este mundo, para que mais pessoas saiam daqui e venham para cá. Vamos ficar com este desenho na mente e nós vamos então, vamos colocar aqui mundo, para sintonizarmos aqui o desenho. E nós vamos então começar a ler a Bíblia, e nós vamos enxergar esse desenho, essa simplificação gráfica, nos versículos que nós lermos a seguir. Muito bem, irmãos, então vamos ver 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17 a 21. Eu vou ler com os irmãos. Diz assim, ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga, segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém, manifestado nos fins dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Ou seja, o que nós vemos aqui, meus irmãos? Nós vemos que esse sacrifício de Jesus, esta vinda de Jesus em carne, isso aí já estava previsto antes da fundação do mundo, já era uma predestinação. Não existia alguma coisa que pudesse ser alterada. Deus tinha estabelecido, isso aqui vai ter que acontecer. Então a igreja não é fruto do acaso. Deus não é pego de surpresa. A igreja não é um fruto do acaso.
Deus, quando criou o ser humano, ele já estava prevendo que a igreja seria criada. Porque antes que o mundo existisse, Deus já tinha previsto o derramamento do sangue de Jesus. E por que Jesus derramou seu sangue? Para que a igreja fosse criada. Então, se o sangue de Jesus era algo que já tinha acontecido na mente de Deus, já era um fato na mente de Deus, antes do mundo ser criado, consequentemente, a igreja também já era um fato na mente de Deus antes de o mundo ser criado. Por que Jesus veio ao mundo? Para que a igreja fosse criada. Olhem lá o nosso desenho lá. Olhem lá o nosso desenho. Então vejam, a igreja, ela está em Cristo. A igreja está em Cristo. Jesus veio ao mundo. Jesus derramou seu sangue num projeto que havia sido estabelecido por Deus, para que a igreja fosse alcançada, para que a igreja fosse criada, para que a igreja fosse estabelecida dentro de um projeto que está além desta criação. Então veja, quando a Bíblia fala o sangue de Cristo conhecido como efeito da fundação do mundo, ele está falando também a igreja. Esse projeto chamado igreja estava incluído nisto. A Bíblia nos mostra, irmãos, também, vamos ver lá em Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14. Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14. Diz assim, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então olhe para o nosso desenho lá. Contemple aqui. Ele nos resgatou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós estamos agora em Cristo. Nós não estamos mais aqui nesse reino de trevas, mas nós estamos em Cristo. Ele nos fez este transporte. Estamos no mundo. Aqui está a linha do mundo. Estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Aleluia, Jesus. Bendito é o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, versículos 3 até o 6. Diz assim: assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai, Paizinho, né? Esse sentimento de filiação. Então, olha de novo para o nosso desenho lá. Nós éramos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Mas veio a plenitude dos tempos. E a Bíblia nos mostra, então, que Deus nos resgatou para que recebêssemos a adoção de filhos. O que significa, irmãos? A adoção de filhos. O que significa ser filho? Ser filho significa ter a mesma natureza do Pai. Então vejo, em Cristo, nós passamos a ter uma natureza que é divina. A adoção, o nosso Pai é o Pai Celeste, porque nós passamos a ter a sua natureza por meio de Cristo.
Isso, irmãos, era um plano predestinado. Deus tinha dito, isso aqui vai acontecer. Isso aqui está destinado a acontecer. Agora vejam, o plano com Cristo era um plano predestinado desde a eternidade, antes da fundação do mundo. Agora, irmãos, existe um plano predestinado para aqueles que estiverem em Cristo. Olha lá para o nosso desenho. Se nós tirarmos igreja, se nós simplesmente apagarmos isso aqui, o que nós vamos estar vendo aqui? Nós vamos estar vendo Cristo. Aqui é Cristo. O que nós vemos, irmãos? Que nós estamos em Cristo. Agora, quando nós estamos em Cristo, o estar em Cristo é justamente ser o que a Bíblia chama de igreja. Chamados para fora. Chamados para fora. Nós estávamos aqui. Nós somos chamados para fora deste mundo. Estamos neste mundo, mas não somos dele. Nós somos cidadãos celestiais. Porque a nossa pátria, aleluia, aleluia, nossa pátria está no céu, de onde aguardamos o Salvador Jesus Cristo. Estamos no mundo, mas nós não somos daqui. Aleluia, nós fazemos parte de um corpo que não pertence a esta terra. Nós fazemos parte de um corpo que pertence ao céu. Nós fazemos parte de um corpo que tem uma natureza divina. Aleluia. Quando nós percebemos isso, irmãos, nós entendemos o que a Bíblia nos mostra lá em Efésios, capítulo 1, versículos 4, 5, 9 a 11 e também 22 e 23, que diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Opa! Nos escolheu nele, por estarmos na igreja. E a igreja está onde? Olha o desenho lá. Onde está a igreja? Está em Cristo. A igreja está em Cristo. Então vejam, nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Agora vejam só, versículos 22 e 23. Nos diz assim, 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, os deu à igreja. A igreja que é o seu corpo. A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então a igreja é quem? A igreja é o corpo. É o corpo de Jesus. Faz parte de Jesus. Olha lá o desenho de novo, né? Olha lá o desenho de novo. A igreja, ela faz parte de Jesus. Ela não está projetada para fora, ela faz parte. Não, nós fazemos parte. Nós estamos inseridos em Cristo. Este é o projeto de Deus. Então, assim como existia um plano de predestinação de Cristo,
como Salvador, derramar o seu sangue e, consequentemente, a criação da igreja, existe também um plano de predestinação para os que estiverem em Cristo. Então vejam, nos escolheu em Cristo. Os que estão em Cristo, os que estão na igreja, fazem parte de Cristo, Deus já escolheu antes da fundação do mundo. Então o que eu preciso, irmãos, é estar ali, ó. É estar naquele lugarzinho que vocês estão vendo lá. Aleluia. Vamos ver Romanos, capítulo 16, versículo 25. Pode ler, irmã Valquíria? Romanos 16, versículo 25. Tá. Ela está com o microfone está deslocado aqui. Vamos ver. Romanos 16 e versículo 25. Diz assim: Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno para a obediência por fé entre todas as nações. Então vejam, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos. Existia um mistério, mas esse mistério foi revelado. Segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. A pregação revelou esse mistério. A revelação fez com que a ação de Deus se manifestasse na criação da igreja. Efésios capítulo 5, versículos 25 a 27. Efésios capítulo 5, versículos 25 a 27, nos diz assim a palavra: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para quê? Por que Jesus se entregou para a igreja? Ou se entregou pela igreja? Se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Irmãos, por que Jesus se entregou pela igreja? Por que Jesus se entregou pelas pessoas? Qual foi o motivo que Jesus se entregou? Jesus nos dá bênçãos aqui na terra? Claro que dá bênçãos. Jesus nos dá abundância? Claro que nos dá. Supre nossas necessidades? Claro que supre. Mas qual é o motivo essencial pelo qual a igreja foi criada? Ele está dizendo aqui: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Por isso Jesus se entregou pela igreja. Para que a igreja tivesse a natureza dele, a natureza de Cristo. Agora veja, irmãos, enquanto estivermos em Cristo, estaremos predestinados para a salvação. Se nós estivermos em Cristo, estivermos na igreja verdadeira, não estamos falando de uma denominação, não estamos falando aqui de um CNPJ, de uma instituição religiosa, estamos falando aqui de igreja, a igreja invisível, a igreja perfeita, santa, imaculada, sem ruga, sem mácula, essa por quem Jesus se entregou. Enquanto estivermos nela, nós estaremos destinados à salvação. Destinados à salvação. Estamos em Cristo. Estamos em Cristo. Romanos 8, versículos 1 a 4, e 4 diz: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há. Não tem como ser condenado se você está em Cristo. Não tem como ser condenado.
A Bíblia nos mostra ainda em 1 João 2, versículos 5 a 6, o seguinte: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus, e nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Porque se somos uma expressão de Cristo, nós devemos andar como ele andou. Agora, irmãos, existe isso. Então, quem está em Cristo está predestinado a ser salvo, porque tem a natureza de Deus. Agora, para estar em Cristo, aí entram os planos que nós estamos estudando até aqui. E nós vamos agora encaixar isso, nós vamos relacionar isso com esses projetos de Deus, a pré-formação de Deus agora relacionado com a predestinação de Deus. Vamos para o intervalo e já voltamos. Como estamos em Cristo? Qual é o sinal de que estamos em Cristo? Não sei se o retorno está manifestando aqui, ó. Retorno do vídeo. Eu vou dar um zoom. Né? Como está a thumb aqui no retorno? Uhum. Então estamos nos adaptando aqui são várias câmeras, né? Que estão pegando aqui o quadro e a mesa. Então veja, como estamos aqui em Cristo. Né? Em Cristo nós estamos se andarmos como Ele andou. Isso é estar em Cristo. Então estar em Cristo não é simplesmente acreditar em Cristo, não, é estar como Ele andou, andar como Ele andou, ter a natureza, manifestar o fruto de natureza divina. Isto é estar em Cristo.
Agora veja uma coisa, irmãos. A Bíblia nos mostra, que quem permanece nele deve andar assim como ele andou. Vamos apagar aqui, só para facilitar, um outro gráfico que vai conectar agora este projeto de Deus com a igreja com as demais lições que nós estamos tratando, né? Então vejam, irmãos. A Bíblia nos mostra que Deus quer que todos façam parte da igreja. A Bíblia mostra-nos que Deus quer que todos sejam um com Cristo, todos estejam em Cristo. Esse é o projeto de Deus. Vamos ver 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 8 a 10. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 8 a 10, que diz o seguinte: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, mas trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Ou seja, versículo 10 nos mostra expressamente: pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. Agora veja, irmãos, nós já lemos 1 Timóteo 2, versículo 4, que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Nós já vimos na aula passada sobre a longanimidade de Deus, e nós já vimos que Deus é longânimo com os vasos de misericórdia, para usar de misericórdia, e normalmente os vasos de misericórdia são vasos que fazem parte da igreja, mas também Deus pode usar vasos de misericórdia que não fazem parte. Deus pode usar pessoas como vaso de misericórdia, por um desígnio soberano dele. Agora, Deus pode usar também vasos de ira. E para esses Deus também usa de longanimidade. E a aula passada inteira foi sobre os vasos de ira, praticamente, depois de uma pequena introdução geral, sobre o assunto, nos detivemos mais especificamente sobre os vasos de ira. Agora vejam só, a longanimidade de Deus, a Bíblia nos mostra em Lamentações 3, versículo 22, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então, isso é uma expressão da longanimidade de Deus. Agora, o que acontece, irmãos? Muitas vezes, essa misericórdia de Deus é interpretada de uma forma errada. Ela é experimentada de uma forma errada.
A Bíblia nos mostra que as misericórdias de Deus não existem para que nos acomodemos ao pecado, mas para que sejamos levados ao arrependimento antes que chegue o juízo. Então veja, irmãos, qual é a grande questão? Vamos voltar lá para o nosso quadro. Qual é o grande propósito de Deus agora? Então, o grande objetivo de Deus agora para a nossa vida é que os homens cheguem aqui. Então veja, aqui está o José, aqui está o Arthur, aqui está a Rebeca, aqui está a Doroteia, aqui está a Lúcia, aqui está a Ana, aqui está o Pedro, né? Aqui está a Genoveva. A Bíblia diz que Deus quer que todas essas pessoas venham para cá. Ele quer que todos sejam salvos. Esse é o propósito de Deus, que todos sejam salvos. Agora veja uma coisa, irmãos. Existe um caminho ideal para chegar aqui. Este é o caminho ideal desta pessoa. Este aqui, nem todo caminho ideal é retinho assim, né? Às vezes tem um assim, porque nós estudamos que existe a influência do triunvirato do mal. Então, muitas vezes, para a pessoa atingir o objetivo, Deus sabe que a pessoa tem que... A carne dela tem que ser quebrada. Deus sabe que a carne daquela pessoa tem que ser quebrada. Então, ele faz um disciozinho. E a pessoa pensa, mas eu estou orando, estou jejuando, está uma coisa errada. Não está errado. É que Deus sabe que ele tem que dar uma voltinha ali, né, para que uma área da natureza humana seja quebrada. Mas isso está no caminho ideal de Deus. Nós já estudamos sobre isso em outra aula, né? Estudamos por que os filisteus, né, por que Israel, né, ele nos mostra que Israel poderia ter chegado muito mais cedo, né? Muito mais cedo na Terra Prometida, se fosse pelo caminho dos filisteus, mas Deus mandou eles para o sul da Península do Sinai, né? Na costa oriental, na parte oriental, ocidental, depois subindo pela parte oriental da Península do Sinai. Por quê? Porque ele sabia que o povo de Israel não ia conseguir vencer os filisteus que estavam na costa do Mar Mediterrâneo, o caminho que era mais direto. Então Deus sabe, né? Muitos murmuraram, e murmuraram de tal ponto que quase todos eles ficaram no deserto. Né? Deus fez eles voltarem, né? Cades Barnea, nós já estudamos sobre esse fato. Mas aquele ali era o plano de Deus. O plano de Deus não era que eles fossem aquele caminho mais curto, era que eles fossem, né, de uma forma, um caminho mais longo, mas para evitarem aquela força do mundo que eram os filisteus. Deus conhecia a estrutura deles. Salmo 103 nos diz a Bíblia que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então nem sempre o caminho ideal de Deus é um caminho retinho. Esse aqui é um caminho retinho. Esse aqui, quem sabe é mais aqui, vem cá, né? E chega aqui. Esse aqui, quem sabe é meio assim o caminho dele, né? O caminho ideal. O caminho ideal desse. Esse aqui vem aqui. Esse aqui vai assim. Esse é o caminho ideal para chegar lá. O caminho ideal é esse. Chega lá também. Esse é o caminho ideal, esse aqui, né? Para chegar lá. Agora veja, irmãos. Se a pessoa tomar todas as decisões certas, esse vai ser o caminho e ela vai chegar lá. O problema é que o triunvirato do mal que nós já estudamos, o mundo, a carne e o diabo, faz com que a pessoa fuja desse caminho. Né? Fuja desse caminho. E aí, irmãos, começa a surgir de tudo que é coisa, né? Tudo que é jeito, caminhos alternativos aqui, que as pessoas vão trilhando. Né? As pessoas vão trilhando, em vez de ir direto naquele caminho que Deus estabeleceu, eles vão entrando por outros caminhos, e vão indo, né? Mas aquele caminho ideal está ali. Em qualquer momento que a pessoa pode voltar para aquele caminho ideal. Está aqui o caminho ideal, para esse está aqui.
Ele vem para cá, vem para lá e vai, mas o caminho está aqui. Né? Quem sabe esse aqui, porventura, pode sair do caminho, mas aquele reencontra o caminho. Esse aqui dá uma fugida ali, dá uma desviada, dá uma... Né? Não é que não necessariamente desvia da fé, ele pode estar na igreja. Obviamente, se desviar da fé, ele vai fugir muito mais do caminho e poderá nunca mais voltar. Quantas pessoas que saem do caminho nunca mais voltam, morrem fora do caminho. Mas o caminho está aqui. Este é o caminho ideal. O caminho está aqui. Qualquer momento aquela pessoa pode voltar para o caminho. Então veja, irmãos, estes aqui nós estamos falando do predestinação. Cristo, o Filho, a Bíblia diz que Deus estabeleceu antes da fundação do mundo que ele se fizesse carne, se entregasse pelos homens e fosse manifesto ao mundo. A igreja também está predestinada a estar em Cristo, a pertencer ao céu, a ter a natureza divina. A igreja. Agora a questão é quem vai fazer parte da igreja. Quando nós estivermos aqui, estamos predestinados a ir para o céu. Quando nós estivermos aqui, estamos predestinados a ir para o céu. Como se tivesse entrado em um avião, né? Um avião que vai lá para Lisboa. Entrei no avião, estou predestinado a chegar em Lisboa. Eu estou no avião. Então, quando eu estou na igreja, estou predestinado a ir para o céu, porque eu já estou no céu. Se eu estou em Cristo, eu estou assentado nas regiões celestes. Eu estou nele. Eu sou filho. Eu tenho espírito de adoção. Eu tenho a natureza do Pai na minha vida. Então, se eu estou aqui, eu estou no céu. Agora a questão é eu chegar aqui. Quem sabe alguns vêm, chegam e daqui a pouco entram para outro caminho e saem daqui. Né? Chegam aqui e saem. Né? Quantas voltas, quem sabe, nós temos aqui, vem e vai. Né? E mesmo aqui dentro da igreja, quem sabe estão, né? Mesmo estando na igreja, mas Deus tem um caminho exato. Mas a pessoa daqui a pouco se distrai. Né? E quantos que entram e depois saem. Então, qual é a nossa... Onde que estão os caminhos pré-formados, irmãos? Estão justamente aqui, ó. Cada um tem o seu caminho. Cada um tem o caminho ideal para estar na igreja e permanecer na igreja. Nós temos o caminho ideal que nos faz estar na igreja, que nos faz chegar nela e nos faz permanecer nela. Alguns alcançam o caminho ideal para chegar nela, mas depois que chega, não permanece no caminho ideal. E quem sabe saem, daqui a pouco volta um pouquinho, daqui a pouco saem, daqui a pouco estão lá dentro, mas estão, né, numa atitude de perigo, quase saindo de novo. Então, o caminho pré-formado que Deus estabeleceu para nós é o caminho que nos leva justamente a chegar na igreja e permanecer na igreja. Se eu chego aqui e permaneço aqui, eu estou em Cristo. Vamos retornar para conferir a Escritura sobre este processo. Então aqui, Cristo está predestinado, a igreja em Cristo está predestinada à salvação. Efésios capítulo 1 nos mostra. A predestinação que ele nos mostra é isso aqui. Ó. Quem está aqui está predestinado à salvação, a estar em Cristo. Por quê? Porque todo mundo que está em Cristo é salvo. Todo mundo que está em Cristo vai para o céu. A questão é chegar e permanecer neste estágio, nesta localidade espiritual. A Bíblia nos mostra aqui, irmãos, Romanos 2, versículos 3 a 5, Paulo adverte: tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensas que te livrarás dos juízos de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, a tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento?
Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Desprezas a riqueza de sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Então veja, irmãos, não podemos desprezar a bondade, a tolerância e a longanimidade de Deus. Segundo aos Coríntios 6, versículo 1, nos diz a palavra que nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. A bondade de Deus, a tolerância, a longanimidade de Deus se manifestam conosco, com todas as pessoas, mas as pessoas têm reações diferentes em relação a isso. Então veja, conforme o coração do ser humano, a longanimidade tem um resultado ou tem outro. Vamos a um exemplo. Segundo o livro de Reis, capítulo 22, versículos 10 a 13. Segundo o livro de Reis, capítulo 22, versículos 10 a 13. Diz assim a palavra. 22, 10 a 13. Relatou mais, ou melhor, vamos ler antes, irmãos, um pouquinho antes, né, cronologicamente falando. Segundo livro de Reis, melhor, é isso aí mesmo, 22, depois vamos para Jeremias. 22, versículos 10 a 13. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, o que ele fez, o rei Josias? O rei Josias rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, e a Arcor, a Achor, o filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Josias rasgou as suas vestes. Josias, ele ficou tremendamente afetado por essas palavras. Agora vamos dar uma olhadinha em qual foi a reação do filho de Josias, do Joaquim. Filho de Josias está lá, Jeremias, capítulo 36. Uma passagem bíblica bastante conhecida também, que diz assim: ouvido Micaías, filho de Gemarias, filho de Safã, todas as palavras do Senhor naquele livro, desceu à casa do rei, à câmara do escrivão. Eis que todos os príncipes estavam ali assentados. Vejam, só contextualizando, Jeremias havia escrito uma mensagem entregada para Baruque, e Baruque então leu para todo o povo. O povo se impressionou com aquilo ali. Alguns nobres leram também. Baruque leu para ele, alguns nobres também ouviram. E aí aquele homem foi e leu aquela mensagem para os príncipes que estavam à câmara do escrivão. E a Bíblia nos mostra então que todos os príncipes que estavam ali assentados, Elisama, o escrivão, Delaías, filho de Semaías, Elnatã, filho de Achor, Gemarias, filho de Safã, Zedequias, filho de Ananias, e todos os outros príncipes, Micaías anunciou-lhes todas as palavras que ouvira quando Baruque leu o livro diante do povo. Então todos os príncipes mandaram Jeudi, filho de Netanias, filho de Zelaías, Selemias, filho de Cus, dizer a Baruque: o rolo que leste diante do povo, toma-o contigo e vem. Baruque, filho de Nerias, tomou o rolo consigo e veio ter com eles. E disseram-lhe: assenta-te agora e leu para nós. E Baruque leu diante deles.
Tendo eles ouvido todas aquelas palavras, entreolharam-se atemorizados e disseram a Baruque: sem dúvida nenhuma, anunciaremos ao rei todas essas palavras. Versículo 20. Foram os príncipes ter com o rei ao átrio, depois de terem depositado o rolo na câmara de Elisama, o escrivão, e anunciaram diante do rei todas aquelas palavras. Então enviou o rei a Jeude para que trouxesse o rolo. Jeude tomou da câmara de Elisama o escrivão e o leu diante do rei e de todos os príncipes que estavam com ele. O rei estava sentado na casa de inverno pelo 9º mês e diante dele estava um braseiro aceso. Tendo Jeude lido 3 ou 4 folhas do livro, cortou o rei com um canivete de escrivão e o lançou no fogo que havia no braseiro. E assim todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Não se atemorizaram, não rasgaram as vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos que ouviram todas aquelas palavras. Então veja, irmãos, a mesma palavra, lida para um povo uma reação, lida para os príncipes uma reação de temor, lido para o rei, para os seus nobres que estavam na sua volta, a mesma palavra. Não houve qualquer atitude de arrependimento. Muito pelo contrário, olha o que aconteceu, ele se voltou contra aquela palavra. Então alguns recebem a mensagem de Deus, a mensagem de misericórdia, a mensagem de exortação, e tem uma reação. Outros têm uma reação exatamente contrária. O que determina a reação de uma pessoa à palavra? A natureza daquela pessoa. A natureza daquela pessoa. Veja, irmãos, nós lemos aqui em outra aula, né, que Acabe era inimigo dos profetas de Deus, era inimigo de Elias. Chega diante de Elias e ele diz: você que é o homem que está nos trazendo tantos problemas, é a causa dos problemas. Agora quando chega o rei da Síria, que estava querendo matar ele, e o seu exército vence o exército daquele rei, mas ele chama o rei e diz: meu irmão, e se abraça e convida ele para estar junto com ele. A natureza, a comunhão da natureza. Aleluia, aleluia. Veja, irmãos, quando nós temos a natureza divina, quando a natureza de Deus está em nós, a longanimidade de Deus não é vã em nossa vida. A palavra de Deus, a palavra de exortação nos atinge, nos edifica, nos levanta, nos renova, nos conduz ao caminho ideal de Deus. Esse é o nosso grande desafio. Nós temos que estar em Cristo. E a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, qual é o sinal? Nós já lemos isso. Deve andar como ele andou. E para andar como ele andou, eu preciso estar sensível à sua palavra. Eu preciso estar sensível à sua voz. Aleluia. Aleluia. Por quê, irmãos? Porque eu tenho que estar no caminho ideal. Nós oramos. Por que nós precisamos orar e jejuar? Porque esta é a receita para nós estarmos no caminho ideal. Oração, jejum, palavra. Isso vai nos direcionando a estarmos no caminho ideal para nós chegarmos onde Deus quer que nós estejamos. Estarmos em Cristo. Fazemos parte da igreja que está em Cristo, que está assentado em Cristo nas regiões celestes. A Bíblia nos mostra, Eclesiastes 8, versículo 11, visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. A longanimidade de Deus e a natureza pecaminosa de uma pessoa faz com que ele continue praticando o mal. A natureza dele não convida ele a obedecer a Deus. Por quê? Porque é contrária. A natureza humana, a inclinação para a carne, é inimizade contra Deus. A amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Então, a própria natureza humana faz ela rejeitar Deus.
Mas uma coisa que é bondade de Deus, a sua longanimidade, faz com que ele também não aceite as coisas de Deus. Por quê? Porque, como não se executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. A misericórdia de Deus é recebida em vão, de forma vã, em vão por essas pessoas. Aleluia! Quanto mais, irmãos, uma pessoa está com o coração endurecido, quanto mais uma pessoa está com seu coração afastado de Deus, mais em vão ela recebe a mensagem. Menos resultado tem a mensagem para o coração daquela pessoa. O temor de Deus não está naquele coração. A sede pela palavra não está naquele coração. Aleluia, mas coisa boa, irmãos, é quando nós temos a sensibilidade espiritual. Aleluia, a sensibilidade. Guardei no meu coração a tua palavra para não pecar, para não estar contra ti, para não me levantar contra ti. Eu estou guardando esta palavra. Aleluia. Aleluia, a sensibilidade espiritual de entender o porquê de nós estarmos na presença de Deus. Nós precisamos estar no caminho ideal, porque no caminho ideal que faz com que nós cheguemos e permaneçamos como igreja, como parte do corpo de Cristo. Agora veja, irmãos, a Bíblia nos mostra que Jesus é o único por quem podemos ser salvos. João 14, versículo 6, ninguém vem ao Pai senão por mim, Jesus falando. Atos 4, versículos 11 e 12, Jesus é pedra angular e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é o único caminho, então não existe um caminho alternativo a Jesus. O caminho de salvação predestinado, estabelecido por Deus, está em Jesus. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho. Então nós precisamos estar em Jesus. O caminho ideal nos conduz a Jesus. A proximidade com Deus nos conduz a Cristo. Vivermos na presença dele nos conduz a estarmos nele e fazermos parte da sua natureza, termos a sua natureza em nossa vida. E agora nós chegamos na igreja. Se existe somente um caminho, e esse caminho é Cristo, qual é o principal instrumento que Deus usa para conduzir as pessoas a Cristo? Qual é o principal instrumento? É a igreja. Então, o principal instrumento para conduzir pessoas a Cristo é a igreja. Nós mostramos isso no primeiro desenho, né? As pessoas sendo atingidas e saindo do mundo e depois refletindo-se no mundo para resgatar mais pessoas do mundo. Então, a igreja é o principal instrumento para resgatar pessoas do mundo. Esse é o principal. A igreja, estamos falando aqui de igreja verdadeira, não estamos falando aqui simplesmente de uma associação religiosa, muitas vezes até causadora de escândalos. A Bíblia nos mostra Jesus falando: é mistério que vêm os escândalos, mas ai daquele por quem vêm os escândalos. Então a igreja é o principal instrumento. Por isso que Jesus comissionou a igreja para levar o evangelho. Agora veja, irmãos, existem planos secundários para Deus alcançar as pessoas. Então, o que Deus quer? Deus quer que a igreja, ela foi comissionada para isso. Mas, diante da ineficiência da igreja, uma ineficiência em virtude da humanidade, da natureza humana, Deus, então, estabelece alguns planos secundários. Então, a igreja é o plano principal de Deus, instrumental. É o plano instrumental principal de Deus para alcançar o mundo. Deus chamou a igreja para que o mundo seja alcançado por meio dela. Agora, pela ineficiência dela, tem pessoas que são alcançadas diretamente por Deus.
obviamente que a oração da igreja, a intercessão da igreja influencia isso, o mundo espiritual sendo dominado pela ação da igreja, mas Deus age de uma forma direta, né? E nós temos como exemplo disso, por exemplo, né, biblicamente, a conversão do apóstolo Paulo, Saulo, né, Atos capítulo 9. Jesus mesmo se revelou para Paulo. Jesus disse: eu sou o Jesus a quem tu persegues. Ele não estava buscando Jesus. Aleluia. Mas Deus revela para ele que Deus tinha um projeto. Importa que tu sofra. Importa que tu vá passar por provações. Deus escolheu ele. Aleluia. Aleluia. Por quê, irmãos? Porque ninguém, quem sabe, né, possivelmente ninguém tinha coragem de pregar para o Paulo. Pregava para ele e era preso, era morto, quem sabe? A Bíblia nos mostra que Cornélio recebeu uma visão de Deus. Deus deu uma visão para ele, Deus deu uma visão para Pedro. Existia uma muralha que separava aqueles dois homens. Um era judeu, proibido de pregar aos gentios. Pertencia a uma igreja que não tinha ainda a revelação de que Deus havia também se manifestado para os gentios. E Deus dá uma visão para Pedro dizendo: não considere imundo aquilo que eu santifiquei, aquilo que eu purifiquei, aquilo que está no meu projeto alcançar. E Deus dá uma visão para Cornélio: chama lá Pedro, que ele tem uma coisa para te dizer. A muralha é derrubada, Pedro é procurado por servos de Cornélio, é levado para Cesareia, lá ele prega para os homens, e quando ele estava falando, ainda o Espírito Santo vem sobre eles, e ouviu eles falando em outras línguas, e ali foi uma manifestação tremenda que mostrou que o Evangelho era para o mundo inteiro, que era para os gentios também. Mas veja, houve uma ação direta de Deus. A Bíblia nos mostra esses exemplos, e nós vemos vários exemplos também. Eu trouxe aqui alguns livros. Aqui o fator Melquisedeque, testemunho de Deus nas culturas por todo o mundo. Terceira edição revisada, está esgotado esse livro, irmãos. Está esgotado, né? Então eu vou cuidar bem dele porque é livro raro. Não sei quando que vão fazer outra vez essa publicação, né? Vão reimprimir ela. Talvez em seguida eles reimprimam ela, né? Fator Melquisedeque conta vários testemunhos. Por exemplo, de uma pessoa que um missionário chegou numa tribo, né, e lá eles tinham uma profecia muito antiga que dizia que um dia ia chegar um livro que ia ter a verdade. Então eles estavam esperando esse livro. Vai chegar um livro, vai chegar um livro. É o povo do livro. Né? E aí um dia chegou lá um islâmico, né, com o Alcorão. Aí eles pegaram o livro, fizeram um altar para o Alcorão, uma casinha lá, e ficavam lá venerando aquele livro. Aí chegou um missionário e disse: não, mas essa profecia é verdadeira, mas não é esse livro aí. E começou a pregar o evangelho, e Jesus transformou aquelas vidas, fez uma revolução naquela aldeia, né? E conta outras histórias muito interessantes, né? A história da possível origem do altar ao Deus desconhecido, né? Que Paulo encontrou lá em Atenas, né? Enfim, vários livros. Aqui o irmão Med, a história de um ex-muçulmano que se rendeu ao Senhor Jesus. Este homem parece que vive no Brasil. E ele conta que como que ele se converteu a Deus. Ninguém foi pregar para ele. Ele morava num palácio, né? Ele era de Marrocos. Ele era de uma família de uma família nobre, né? O pai dele era como se fosse o líder máximo do islamismo lá no país dele. E ele encontra então que não tinha como ele conhecer o evangelho, porque existiam muitas barreiras policiais até alguém poder chegar até onde ele morava, né? Lá no Marrocos. E um dia então, enfim, existem muitos fatos que acontecem durante o livro, mas ele vai para uma faculdade, vai estudar na França, e o pai dele traz ele de volta para ele assumir o lugar do pai na liderança do islamismo no país dele. Então, ele vai para uma universidade de preparo do islâmico, né, como se fosse um grande seminário, um nível superior, né, para capacitar pessoas no islamismo, e lá então ele
recebe um evangelho, se não me falar a memória, o evangelho de Lucas, e o professor diz, tu vai estudar esse evangelho de Lucas, e tu vai então contradizer ele, né? Pelo islamismo e tal, faz um trabalho assim, porque tu é a única pessoa que a gente confia que vai fazer um negócio bem feito. E então ele assina lá um termo de posse do livro, como se fosse uma arma, né? Eles consideravam lá uma arma. Então um termo de posse, porque se a polícia parasse ele mostrava, tá aqui, o registro. É o registro da arma, o evangelho de Lucas, né? Ele até pegou aquele evangelho, eu não sabia que a Bíblia era tão pequenininha. Ele achou que era toda a Bíblia que estava ali no evangelho. E aí ele começa a ler e ele diz assim, isso aqui não é humano. Não pode ser humano. E ele diz que uma das coisas que mais impactou ele foi o amor de Jesus. Aleluia. Aleluia. Ele comenta que o islamismo é extremamente vingativo. Se alguém vai lá e rouba uma camisa de alguém, aquela pessoa se acha no direito de roubar o guarda-roupa inteiro do outro. Se alguém vai lá e mata a família de alguém, aquela pessoa sente o direito de matar a família inteira do outro. É uma religião extremamente vingativa, né? Embora se presuma que é o amor, e a gente vê, na verdade, mesmo no Brasil, a gente conhece famílias de islâmicos que tiveram pessoas que se converteram ao cristianismo que quase que foram alijadas de casa, né? Então existe essa cultura islâmica. A gente, obviamente, que pode ter diferença, com uma família pode ser diferente, né? A gente não tem como estabelecer que todos são exatamente assim, mas ele diz que uma forma geral, o islamismo faz com que as pessoas, né, sejam vingativas, e a gente vê isso, inclusive na perseguição dos sunitas e dos xiitas, né? Uns destroem os outros. E ele começa, então, aquilo ali começa a chamar a atenção dele. Começa a mostrar, mas essa pessoa aqui não é divina, não é humano uma pessoa amar desse jeito. E aquilo ali começa a falar ao coração dele, e ali leva ele a se converter, e Deus vai criando oportunidades então, né, de ele encontrar pessoas que eram cristãs. Então se consuma esse projeto de conversão na vida dele. Existe outro livro também, né, chamado O Véu Rasgado, de Gulshan Esther, que era uma mulher que tinha um problema de saúde muito grave, e ela não podia se levantar da cama, era paralítica. O pai dela levou ela em Meca, levou em Jerusalém, em todos os lugares sagrados do Islã, para ver se ela era curada, e ela não era curada. E um dia ela estava em casa e leu no Alcorão. O Alcorão existe a menção de Jesus, filho de Maria, que fazia milagres. Ela disse: Jesus, se realmente o Senhor faz milagres, então me cura. E começou a orar, e dia após dia orava. E um dia ela estava no quarto e recebeu uma visão, e apareceu um ser para ela, e um vulto, e ela perguntou assim: quem tu és? E ele disse: eu sou Jesus, filho de Maria. E aquele vultão diz para ela, né, vem até mim. E ela diz: não posso, sou paralítica. Vem até mim, eu sou paralítica. Vem até mim. Ela se levanta completamente curada, né? E depois daquele momento ela se entrega a Jesus. É um alvoroço na casa, mas os pais acabam expulsando ela, e ela então vai encontrar um missionário depois. Então a gente vê, irmãos, são exemplos, né, de ações de Deus específicas com pessoas. Então são planos secundários. Deus quer usar primariamente a igreja, mas existem projetos secundários, né, que Deus alcança. Então Deus também pode usar pessoas para levar a salvação, porque Ele quer que todos sejam salvos. Deus pode usar pessoas também que não fazem parte da igreja. Então a Bíblia fala em Marcos 9, né, de um homem que em nome de Jesus expelia demônios, e os discípulos queriam proibir. Jesus disse: não faça isso, não é, né, porque quem não é contra nós é por nós. A Bíblia fala também, lá em Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23, pessoas que profetizaram o nome de Jesus, né, expeliram demônios e fizeram muitos milagres. Nós falamos um pouco sobre isso na aula passada, e Jesus disse: não vos conheço, afastai-vos de mim, apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. O simples fato de fazer milagres não significa muita coisa. Nós vimos que no caso de Acabe, um espírito de mentira entrou nos profetas de Acabe para enganar ele, quem sabe com expressão do sobrenatural, mas era uma ação maligna que estava naquelas pessoas. Agora veja, quem sabe muitas pessoas aqui, apesar disso, né, a pessoa falava em nome de Jesus, Jesus não conhecia eles, mas quem sabe algumas pessoas se converteram por causa desses homens aqui.
pessoas que não eram da igreja, mas quem sabe a mensagem deles, falaram em Jesus. Tinham uma porção das escrituras, quem sabe tinham lá uma Bíblia, né, e deram de presente para alguém. Jesus não conhecia eles, porque eles não tinham natureza divina. Eles continuavam na prática do pecado, continuavam na prática da iniquidade. Eles não estavam salvos, não tinham a natureza de Deus. Jesus disse, nunca vos conheci. Mas quem sabe alguns foram salvos por eles, né, por aquela atitude deles. Né? Então, Deus quer que todos sejam salvos. O plano primário é por meio da igreja, mas Deus pode usar outros meios também. E por fim, irmãos, só para complementar aqui, né, nós já estamos com o horário bem encerrado. O plano instrumental de Deus para a salvação dos homens por meio dos vasos de misericórdia. Falamos um pouco aqui na aula passada sobre isso. Então existem os vasos de misericórdia, em que Deus pode usar pessoas para que outras sejam abençoadas. E essas pessoas podem ser salvas ou podem não ser salvas. Então que coisa triste, irmãos, é quando Deus usa uma pessoa com vaso de misericórdia e aquela pessoa se perde. Então ele fala, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Isso é possível. Então a pessoa foi usada como vaso de misericórdia, alcançou o mundo inteiro, mas perdeu a sua alma. Por isso Jesus fala lá em Lucas capítulo 10, versículo 20, né, quando os discípulos fizeram muitos milagres e voltaram eufóricos com aquilo, Jesus disse, não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Então, a principal motivação nossa para a forma como nós conduzimos nossa vida precisa ser o propósito de estar na igreja. Estar em Cristo como parte de Cristo. Porque aí nós somos predestinados em Cristo a estarmos no céu. Salvação é o ponto fundamental do projeto de Deus para a nossa vida particular. Jamais devemos esquecer que viver uma vida fora do propósito de Deus na terra é jogá-lo no lixo e viver uma vida sem que se priorize o principal dos propósitos, que é a salvação, é jogar a sua própria eternidade no inferno. Conclusão, rapidamente aqui, tudo que fizemos em nossa vida, seja em pensamento, seja em palavras, seja em obras, devemos fazer em prol do propósito máximo de Deus para as nossas vidas, a nossa salvação. O apóstolo Paulo resumiu esse propósito na sua impactante afirmação, registrada lá em 1 Coríntios 9, versículos 24 a 27. Diz assim, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Se o grande apóstolo Paulo precisava aplicar essa receita em sua vida pessoal, ficamos espantados com a falta de aplicação desse sentimento na vida pessoal da maioria daqueles que se dizem cristãos em nossos dias. Ludibriados que estão pela própria carne e por doutores que pregam de acordo com as suas próprias concupiscências. Por fim, fica aqui a advertência do apóstolo Pedro, em 1 Pedro 4, versículo 18. E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Aleluia! Encerramos aqui o nosso tempo e conseguimos encerrar a nossa aula também, né? Aqui, irmão Job Pereira, lá do Espírito Santo, né, pergunta, e a religião, o que tem a ver com a igreja? Muitos dizem que Cristo não pregou religião. Usa isso como pretexto para não cumprir ordens e submeter a Deus. Religião é diferente de religiosidade, não? Sim, com certeza. Salvação, o que a Bíblia diz? Religião é prestar socorro às órfãos e viúvas e manter-se incontaminado no mundo. Por quê? Olha lá o desenho, olha lá. Manter-se incontaminado do mundo.
porque se o mundo te contaminar, você não faz parte da igreja mais. Você sai ali da posição de igreja e você volta a ser o mundo. Então a verdadeira religião, a religião que salva, a religião que é uma expressão física da natureza divina em nós, é manter-se incontaminado no mundo. Está no mundo, mas está incontaminado, faz parte da igreja, está oculta em Cristo. Com Cristo em Deus. Está oculta com Cristo em Deus. É isso que a palavra diz. Estou em Cristo e Cristo está em Deus. Nós estamos ocultos com Cristo em Deus. Então vejam, a verdadeira religião é essa, manter-se incontaminado do mundo. Na medida em que se contamina com o mundo, já não é mais igreja. Então muitas religiões estão completamente contaminadas com o mundo, já não são mais igrejas, são simplesmente uma associação religiosa, uma comunidade religiosa. O irmão Arnold Boone, seria a apostasia que fez com que o rei queimasse o livro e não deu valor às palavras lidas? Possivelmente, né? Considerando que ele era filho de Josias, apesar que Josias morreu jovem, né? Mas é possível que ele tenha sido uma apóstata assim, e por isso mesmo que não conseguia mais se arrepender, porque tinha rejeitado aquela palavra, né? E isso tinha endurecido seu coração. É possível sim, irmão Arno. Erisvan Araújo, tem como saber se um milagre é de Deus e outro do diabo, visto que os dois foram feitos em nome de Jesus? Jesus dá uma receita. Eu acho que é o irmão Erisvan, né? Jesus dá uma receita. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Jesus olhou o fruto deles. Nunca vos conheci, porque vocês praticam a iniquidade. Pelo fruto os conhecereis. É isso que a palavra nos mostra. Não é pela manifestação, pelo milagre, mas é pelo fruto da sua vida. Eles estão em Cristo, a palavra de Deus habita neles. Esta é a forma de nós verificarmos. Estamos aqui com muitas dezenas de cidades do Rio Grande do Sul, né? Não temos tempo de ler todas, mas que Deus abençoe a cada um. Eu vou ler rapidamente aqui, né? Vamos ver. Catuípe, Santiago, Eldorado do Sul, São Leopoldo, São José do Norte, Santa Rosa, Quaraí, Panambi, Giruá, General Câmara, Miraguaí, Sapucaia do Sul, Ivoti, Erval do Sul, Taquara, São Vicente do Sul, São Borja, Soledade, Doutor Ricardo, Carlos Barbosa, Pelotas, Gravataí, São Paulo das Missões, Canoas, Parobé, Farroupilha, Nova Santa Rita, Fontoura, Xavier e Chapada. Outros estados, Espírito Santo, Santa Catarina, Ceará e Bahia. E outros países, Argentina e Uruguai. Vamos orar a Deus agora. Pai nosso que estás no céu, muito obrigado por tudo, por esse dia, Deus, por esta aula, pela tua palavra. Agora pedimos, ó Deus, que essa palavra seja parte de nossa vida. Senhor, nós queremos fazer parte da tua natureza, nós queremos ter a natureza do teu Espírito em nossa vida. Deus, que não sejamos simplesmente ouvintes, mas sejamos praticantes da tua palavra, Senhor, tenhamos essa palavra fazendo parte de nós, sejamos igreja, sejamos corpo de Cristo, sejamos assentados nas regiões celestes em Cristo Jesus. Ó Pai, nós clamamos a Ti nesta hora pela vida de cada irmão, de cada irmã, de cada família que está nos acompanhando, que a Tua glória, que a Tua presença, que a unção do Teu Espírito seja com a vida de cada um. Era a glória do nome de Jesus, Teu Filho. Pai, nós clamamos a Ti nesta hora e Te damos graças por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Paz, oração e união.